Agora vamos entrar um pouquinho nos componentes dos guindastes. Então, primeiramente para guindastes telescópicos. Então, aqui estão os principais componentes que compõem um guindaste telescópico. Então, primeiramente, nós temos aqui na parte de baixo a cabine de condução do equipamento, então onde o operador vai se sentar e dirigir o equipamento entre as áreas de trabalho e também para deslocamento interno dentro do cliente. Nós temos o motor do cavalo, que fica aqui no chassi, quando a máquina possui um motor só ou dois motores, sempre terá o motor do cavalo nessa posição. O contrapeso, que fica aqui na traseira da lança telescópica, para aumentar a estabilidade do equipamento. Acima deles fica o guincho principal de elevação, onde é instalado o cabo de aço que realiza os içamentos. Na sequência, a cabine de operação, que é onde o operador se senta para conseguir controlar a parte superior do guindaste, que nós chamamos de superestrutura. A lança, então nós temos uma seção fixa, que nós chamamos de caixote também, que é nela que são inseridos as outras seções extensivas, então os TEDs da lança telescópica aqui, no qual ele expande ou retrai de forma a aumentar ou diminuir o comprimento de lança. Temos o moitão principal, que é o elemento propriamente dito, no qual são colocados os materiais de elevação para fazer o içamento da carga, que é um bloco com um gancho de elevação. Temos as pernas de cabo de aço, então as pernas de cabo do cabo principal, no qual o moitão está montado. Acima da lança nós já temos um acessório que é um complemento, que é o jibe e a extensão do jibe ou mini jibe, que serve para que nós consigamos trabalhar com um comprimento maior, né? Além do comprimento da lança telescópica, mais o comprimento de jibe e mini jibe, e também tem uma função de ângulo, que nos permite executar atividades mais complexas. Aqui, por outra visão, os outros componentes também detalhados. Então nós temos a sapata, aqui no conjunto de patolamento, que é basicamente uma viga do outrigger, um conjunto de patolamento com um cilindro, que é o cilindro de patolamento, e a sapata acoplada. Então quando o operador faz o patolamento do equipamento, quando ele estende o cilindro e a sapata é apoiada num material de calçamento, todo o chassi do guindaste precisa ser elevado para sair do solo. Aqui nós temos o pino de giro da lança, então essa aqui é a articulação na qual a base da lança vai se movimentar devido a um movimento do cilindro de basculamento que está embaixo dela. Temos também aqui um sensor de fim de curso, que não estava no outro slide. Esse sensor de fim de curso é o que vai controlar aqui, ó, a função do moitão. Quando o cabo é recolhido e ele bate nesse sensor, a máquina bloqueia para que o moitão não consiga mais subir, para que ele não se choque contra as roldanas aqui da ponta da lança telescópica. Temos também aqui já em outra visão o guincho auxiliar, que é uma opção que nós podemos montar no equipamento, um guincho auxiliar, para trabalhar justamente com o jibe e mini jibe e a lança ao mesmo tempo, montar dois moitões simultaneamente. O cilindro de levantamento da lança, que nós havíamos comentado. E aqui na lateral também, nós conseguimos alocar o jibe, né? Então o jibe geralmente é transportado na lateral do guindaste e no momento de fazer a montagem dele, nós rebatemos o jibe, é o que nós costumamos falar, então por meio desses pinos para frente, e é feita a pinagem do mesmo. Agora um pouquinho sobre guindastes treliçados. Então, os principais componentes de guindaste treliçado são os seguintes. Então nós temos primeiro aqui as esteiras para os guindastes treliçados de esteira, que são responsáveis por fazer o movimento do equipamento no local de trabalho, quando é necessário deslocar com ou sem carga. O conjunto aqui do upper do guindaste, onde estão os guinchos de cabo, e é a partir dele que é montado todo o restante da estrutura. Então, primeiramente, nós temos a base da lança,
então da lança treliçada. Essa lança ela é montada por meio de pinagens, então nós temos vários componentes que vão sendo fixados com pinos um ao outro para aumentar o comprimento de lança e trabalhar em determinadas configurações. Então, após a base, nós temos as seções de lança, no caso a lança treliçada, e uma ponta da lança, ou boom head do inglês. Da mesma forma que no guindaste telescópico, nós temos um cabo de aço e um moitão para fazer o içamento da peça. E à direita, o que sustenta toda essa lança aqui treliçada, que basicamente são um cavalete. Nesse cavalete são passados cabos de aço para um equalizador ou uma sela, que é como nós chamamos, e esse conjunto é o sistema de içamento da lança. Então, basicamente, quando o meu cavalete o ângulo dele aumenta ou diminui, né? Quando eu trago ele para trás ou para frente, eu estou baixando ou descendo a lança. Então é ele que faz esse movimento para que a lança consiga subir ou descer. E para fixá-lo, nós temos os tirantes entre um cavalete e o upper, que também vão servir de limitadores, e os pendentes que vão entre a lança e o cavalete. Então saem os pendentes aqui da sela, do equalizador, e vão fixados na ponta da lança treliçada. Agora, quando eu tenho uma configuração com luffing, como nós chamamos aqui, que é basicamente um componente semelhante ao jib, porém a diferença é que ele tem uma angulação livre. Então, quando eu trabalho com jib, eu tenho angulações pré-definidas. Quando eu trabalho com luffing, eu consigo angular livremente dentro de um ângulo máximo e de um ângulo mínimo definido pelo fabricante, pela configuração. Então aqui, ó, uma máquina treliçada completa, podemos dizer. Ela é montada com o mastro, que é esse componente aqui atrás, que ele basicamente faz uma função semelhante à do cavalete. Então nessa montagem, o cavalete é fixado ao mastro, o mastro é fixado à lança, então o cavalete vai fazer o aumento do ângulo do mastro, que consequentemente vai fazer o aumento do ângulo da lança. E é assim que a gente consegue levantar todo esse conjunto de içamento. Então o mastro, assim como a lança, ele possui as suas seções, um pé e uma ponta. É ligado por pendentes à lança treliçada, que nós vimos anteriormente, com também uma sela equalizadora. E acima da lança é montado o luffing jib. Então basicamente nós temos aqui como estrutura do luffing, primeiro, a tesoura do luffing, então que é essa abertura em V. Nós temos as seções do luffing, que são pé, a ponta e seções intermediárias, um moitão, as pernas de cabo, um single top. O single top, basicamente, também conhecido como igrejinha ou boom nose, é um componente que nos permite passar mais uma perna de cabo além do moitão principal e trabalhar com bolinha logo à frente do moitão, que é algo utilizado em alguns casos para fazer verticalização e horizontalização de peças com um equipamento só. Temos os pendentes para o luffing, que são os componentes que suportam essa estrutura. E o que faz o movimento aqui do ângulo do luffing, o responsável por controlar isso, são os cabos de aço que são passados aqui na tesoura. Então, quando o cabo de aço ele é enrolado num tambor, nós conseguimos aumentar o ângulo do luffing. Quando ele é desenrolado, ele diminui o ângulo do luffing. Então, dessa forma, nós temos o luffing jib. E aqui também um complemento que a máquina possui, que são os flutuantes ou os carrinhos de contrapeso, né? O que é isso? Então, além dos contrapesos que os guindastes treliçados possuem por padrão, assim como as máquinas telescópicas, como as máquinas treliçadas, o que nós podemos fazer? Montar um contrapeso auxiliar na traseira do guindaste. Então, dessa forma, quando nós montamos o carro de contrapeso e colocamos mais pedras, nós estamos também promovendo um maior momento do guindaste. Dessa forma, promovendo uma maior condição de estabilidade. Enquanto maiores os comprimentos de lança, comprimentos de luffing, nós vamos verificar que é mais comum eu trabalhar com um carro de contrapeso do que quando eu tenho pouco comprimento de lança ou de luffing também. E esse carrinho de contrapeso, além de ser fixado aqui na traseira do guindaste, podendo ser também hidráulico aqui, ó, fazer uma expansão
para aumentar a distância que ele fica da máquina, gerando ainda mais estabilidade, também precisa ser fixado no mastro do equipamento por meio de tirantes, ou pendentes que ficam montados acima do carrinho. E aqui temos o exemplo da configuração, né? Então, todos esses componentes, quando montados, nós precisamos nomear essa configuração. Então, nós trouxemos aqui um exemplo do fabricante Liber. Então, a Liber, ela traz as configurações por meio de letras, né? Então, essa configuração, por exemplo, que está na tela, seria uma configuração SDWBW. O que significa isso aqui? Então, S, para guindastes Liber treliçados, é para a lança treliçada. O D significa derrick, que é o nome em inglês dado ao mastro do equipamento. O W, aqui isolado, ele é o luffing do equipamento. E o BW é de Ballastwagen, que é o nome para o carrinho de contrapeso. Então, essa máquina, por exemplo, é uma treliçada Liber, que está montada com lança, que é S, D, que é o derrick, é o mastro, W, que é o luffing, o conjunto da tesoura, seções de luffing, e BW, que é o Ballastwagen. Então, é uma máquina que está montada em configuração completa nesse caso. Seguindo um pouquinho aqui para o assunto de patolamento. Então, o patolamento ele é imprescindível, né, e tem itens básicos que devem ser seguidos para a segurança de uma operação. Vamos, no primeiro momento, visualizar aqui um exemplo do que a ineficiência de um patolamento pode causar. Então, basicamente aqui nós temos um exemplo do que o patolamento inadequado traz para a operação. Então, nessa condição aqui, nós temos um problema primeiro na condição do solo para o patolamento. Então, quando eu tenho um solo que não tem capacidade para receber o meu equipamento e para realizar o patolamento, nós já temos um problema, porque esse solo ele precisa ser preparado antes de executar a atividade. Então, somando aqui um patolamento no local inadequado, né, próximo a um talude que nós dizemos. Então, próximo a uma região aqui, ó, tem um pequeno morro, eu tenho um risco justamente de tombamento do guindaste e risco de ceder o solo, como ocorreu aqui. Agora vamos verificar as premissas básicas referente a patolamento. Então, primeiro ponto, pressão no solo. Então, nós temos aqui o conjunto de patolamento principal. Então, após a viga, nós temos o cilindro de patolamento e a sapata. O que acontece? A área da sapata, para receber todo o peso do guindaste, ela é muito pequena. O que nós fazemos? Utilizamos um material de calçamento que nós chamamos propriamente dito. Nesse caso aqui está um exemplo de um METS de madeira. Então, qual que é a função desse material de calçamento? É diminuir a pressão no solo. Então, quando eu aumento a minha área de contato com o solo, eu tenho uma diminuição da pressão. Então, quando eu coloco um METS aqui, ó, que é o nome desse material para calçamento, eu estou expandindo a região de contato que a minha sapata tinha com o solo. E dessa forma, isso impacta diretamente na nossa fórmula para cálculo de pressão de área, onde pressão é a força sobre a área. Então, como é que eu consigo reduzir a minha pressão no solo?
eu tenho algumas opções. Ou eu diminuo a força exercida, ou eu aumento a minha área de contato. Isso é em kgf e em centímetros quadrados o cálculo é realizado. Então, por exemplo, como eu não tenho como diminuir a força que meu guindaste exerce, já que ele em si tem um peso propriamente dito, enquanto maior a configuração, mais contrapeso eu monto, mais força ele exerce, a opção que eu tenho é de aumentar a área de contato, utilizando um METS de madeira ou um METS metálico para isso. E basicamente a área desse METS nós temos que verificar por meio do comprimento vezes a largura para conhecer a área total. E a força que o equipamento exerce nós temos estabelecida no manual do fabricante. Agora, quanto ao uso dos outriggers. Então, primeiro ponto, nós temos que sempre utilizar os outriggers independente da carga. Então, não é permitido fazer operações sem o conjunto de patolamento aberto, diretamente sobre os pneus de guindastes telescópicos. Nós sempre temos que abrir ou fechar um outrigger quando nós temos visualização dele. Então, por quê? Para caso esteja alguma pessoa transitando ao redor do equipamento, não tenha choque direto com a pessoa, não ocasione um acidente durante a abertura ou fechamento deles. Se um outrigger, ou dois, ou até três, não estão completamente abertos, nós temos que sempre consultar a tabela de meia patola. Então, a tabela de outrigger 100% só é válida quando os 4 outriggers do equipamento estão abertos 100%. E utilizando meia patola, nós podemos ter uma perda de capacidade maior do que 50% até. Então, por conta disso, é necessário verificar se o equipamento possui tabela para meia patola atrelada ao número de série do guindaste. Por que precisa estar atrelada ao número de série? Muitas vezes, um mesmo guindaste de um mesmo modelo ele tem mudanças ao longo dos anos, vão sendo fabricados novos equipamentos. Então, se eu não tenho uma tabela de meia patola atrelada ao número de série do meu equipamento, quem garante que o meu equipamento mais antigo ou mais novo de um mesmo modelo, ele possui essa condição ou possui a mesma capacidade prevista na tabela. Então, por isso eu preciso sempre atrelar ao número de série do equipamento. Algo muito importante de frisar é que o responsável pelo patolamento sempre é o operador. Então, mesmo que durante um momento de aprendizado, o rigger ou um auxiliar de movimentação de carga esteja executando esse patolamento, o operador é quem responde por qualquer erro durante o patolamento do guindaste. Então, seja isso no momento de abrir a viga, descer o cilindro, apoiar sobre os dormentes. Então, o operador ele tem que garantir que está sendo feito corretamente o calçamento do equipamento. E como é que devemos trabalhar aqui quanto ao patolamento? Então, primeiro, ao estender o cilindro de patolamento, o guindaste ele tem que sair de contato com o solo. Então, todos os pneus eles têm que ser elevados. Dessa forma, o chassi e do guindaste também passa a ser contrapeso junto com as pedras. Enquanto ele está apoiado no solo também, os pneus eles são eixo de tombamento. Então, retirando totalmente o contato com o solo, o eixo de tombamento é transferido para os outriggers, trazendo um maior momento do guindaste. Antes de fazer a utilização de meia patola, novamente frisando, nós temos que verificar se há uma tabela de carga fornecida pelo fabricante e sempre certificar-se de que as pinagens dos outriggers estão corretas. Então agora vamos verificar quais são essas pinagens e quais os posicionamentos. Então, o guindaste eles têm alguns posicionamentos padrão para os pinos do outrigger. Então nós temos os pinos de travamento da viga no chassi e os pinos intermediários, que são os que vão garantir que a viga ela não feche durante uma operação. Então aqui também os travamentos das sapatas. Então, quando nós colocamos as sapatas dos cilindros, já que nós conseguimos instalar e remover a sapata, nós precisamos pegar os pinos de travamento e passar adequadamente de forma a garantir que essa sapata não vai se deslocar durante uma operação com o guindaste. Isso é válido também no momento do deslocamento do equipamento, já que quando nós vamos deslocar e nós recolhemos totalmente o outrigger, os furos são alinhados. Então esse pino de travamento do chassi, também pode ser chamado de pino do modo viagem, é o que vai garantir que essa viga não desloque para fora durante o movimento.
E no momento de deslocar é imprescindível que nós desmontemos as sapatas dos guindastes e colocamos elas sobre o chassi, para que não tenhamos nenhum problema no trajeto com elas. Então, quanto à utilização de mats e dormentes, também conhecido como material de calçamento. Então, como comentamos anteriormente, o uso do mats tem por objetivo distribuir a força aplicada pelo guindaste numa maior área de contato, diferente das sapatas diretamente nos solos, e esses mats têm que ser utilizados sob as patolas, ou seja, embaixo das sapatas. Nós temos que garantir que o calçamento está nivelado em 90 graus em relação ao cilindro na vertical e o solo no qual estamos patolando o equipamento. Uma prática antiga de mercado e muito incorreta era realizar esse calçamento embaixo das vigas, conforme demonstrado na última imagem abaixo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos transferindo o eixo de tombamento, que deveria ser nos cilindros, para essas caixas que estão sendo utilizadas de apoio. Então, consequentemente, favorecendo na diminuição do momento do guindaste, que vai piorar quando tratamos da condição de tombamento, reduzindo também a capacidade real que o guindaste tem. Então, quando nós não realizamos um calçamento, nós temos uma pressão grande no solo, uma grande pressão exercida, já que nós não conseguimos diminuir o peso do guindaste. E quando nós aumentamos a área de contato, nós reduzimos a pressão. Lembrando que o material de calçamento, seja ele mats de madeira, mats metálico ou dormentes feitos com madeira de lei, eles precisam resistir o suficiente para que pequenos vãos no solo sejam vencidos e também que ele suporte o peso do guindaste e da carga. Então, se nós verificarmos nos primeiros usos de mats recém-adquiridos de madeira ou até dormentes que eles já estão cedendo por conta do peso do guindaste, é necessário automaticamente substituir esse material de calçamento. E abaixo nós temos alguns exemplos de posicionamento incorreto da sapata do guindaste em mats ou em dormentes. Então, o que nós temos que seguir como premissa? A região de contato, ou seja, a área do mats, ela precisa ter pelo menos 3 vezes a área da sapata do guindaste. Então, nesse caso aqui, eu tenho um problema, porque essa área de contato não tem 3 vezes a área da sapata. No exemplo do meio, nós temos a sapata apoiada sobre 2 dormentes espaçados. Então, aqui eu vou ter um aumento da pressão nesses 2 pontos do dormente, além de risco de empenamento da sapata. O mesmo é válido para o caso da direita, onde eu tenho também 2 dormentes espaçados, porém numa área de contato ainda menor que a sapata, exercendo uma pressão ainda maior no solo. Então, também temos mais uma condição de patolamento, que é quando falamos de taludes. Então, quando nós estamos trabalhando perto das regiões de morro ou também algum solo que esteja desnivelado e possua alguma área com declive ou aclive perto do local de patolamento. Então, um ponto importante é que quando nós vamos trabalhar nesse tipo de terreno ou até próximos de construções ou prédios, nós temos que verificar se não tem esses aclives ou declives e também se já não foi feito nenhum tipo de aterramento próximo do local de patolamento, pois áreas que já foram aterradas, ou seja, onde o solo já foi alterado, já foi retirado e depositado no material, elas vão ter pouca resistência a cargas concentradas. Então, por conta disso, nas premissas de operações nós sempre temos que conhecer a condição do solo e evitar patolar próximo desses locais com baixa resistência. Isso também é válido para barrancos e margens de rios, onde eu tenho umidade do solo e, consequentemente, menor resistência. Então aqui, alguns cases de patolamento, demonstrando na prática algumas falhas no cumprimento das regras. Então, primeiro, eu tenho aqui um guindaste LTM 1220, que era a frota do Car 40-240-26. Essa é uma máquina que, por padrão, ela precisa ser patolada com 5 dormentes. A partir do momento que eu utilizo 5 dormentes, eu consigo atender a regra de 3 vezes a área da patola. Então aqui ela foi patolada com apenas 4 dormentes, consequentemente eu tenho maior pressão no solo desse patolamento. Então já está fugindo da regra de 3 vezes a área da patola.
Então aqui também, um caso a gente tem um dormente inadequado e um piso irregular para patolamento. Então qual que seria a atitude correta a ser tomada? Primeiro, a limpeza desse solo aqui, então a retirada dessas pedras, dessas britas, de forma a ter um solo nivelado e adequado para patolamento. E também a substituição do dormente danificado. Então eu tenho um dormente aqui que está quebrado no meio, e dessa forma isso prejudica a área de contato e a área de distribuição do solo. Então, mais um caso de patolamento inadequado. Então, aqui, trabalhando com o guindaste truck crane, guindaste de 30 toneladas, apoiado apenas sobre pranchões de madeira. Então, esses aqui são aqueles pranchões que tem em qualquer obra. O rapaz foi ali no fundo, acabou pegando esses pranchões. Ele não atende também a regra de 3 vezes a área da patola, além de ser um material que não possui resistência suficiente para receber o peso do guindaste. E se nós verificarmos também aqui, olhando para os pneus de equipamento, vamos verificar que ele não elevou o guindaste a ponto dos pneus não terem contato com o solo. Aqui o caso de espaçamento entre os dormentes. Então, esse espaçamento vai criar uma pressão maior nos pontos desses 3 dormentes, ao invés de distribuir todo o peso da sapata uniformemente, que pode gerar o afundamento do solo, além também de deformar a sapata ao longo do tempo com o uso dessa forma. Quando nós vamos posicionar o guindaste para executar uma operação, nós temos que verificar, como já foi dito, se o solo ele possui resistência. Então, por exemplo, quando nós vamos patolar sobre estruturas, o responsável do içamento, no caso o contratante, ele precisa assegurar a capacidade desse solo, seja por meio de um laudo ou uma formalização também via e-mail, de forma a estar protegido, né, juridicamente contra qualquer problema que venha a ocorrer. Isso também é válido quando nós vamos nos posicionar próximos a paredes ou estruturas, já que o raio de giro do equipamento ele não pode se chocar contra as mesas. Então é preciso manter pelo menos 1 metro de folga dos contrapesos do equipamento contra qualquer estrutura. Apenas um lembrete que acidentes eles são gerados por falta de atenção. Então é importante que nós estejamos atentos a todos os itens que estão envolvidos na atividade, verifiquemos ao redor do equipamento, também dentro da cabine se a configuração está sendo feita corretamente, se eu me sinto seguro para executar essa atividade, pois quando eu estou desatento a qualquer item de risco, eu não faço uma análise preliminar, é quando um acidente ocorre e muitas vezes não tem volta. Então pode vir alguém a óbito, pode danificar um equipamento, e é isso que nós não desejamos em nenhuma atividade dentro da Locar. Aqui nós temos também um assunto de trabalho próximo à rede elétrica. Então, quais são as premissas básicas para trabalhar em proximidade com a rede elétrica? Então, primeiro ponto, sempre deve ser executada uma reunião pré-içamento para tratar sobre as condições da atividade. Então, é aqui que vão ser discutidas se a rede elétrica será desenergizada ou se será realizado apenas um isolamento, para definir quais são os parâmetros para garantir a segurança na atividade. Então, seguindo a tabela da NR10, o anexo da NR10, nós temos algumas distâncias seguras para execução em proximidade de linhas de vias, com energização. Então, nós temos que respeitar as distâncias abaixo quando nós vamos trabalhar próximo a redes com alta voltagem. Então, até 50 kW de pressão, nós temos 1,83 metros de distância a serem seguidos por conta do campo eletromagnético gerado ao redor dessa linha. Temos também 4,5 metros de 50 a 345, e assim a distância vai aumentando conforme aumenta também a voltagem da rede. O mesmo válido para o trânsito sobre as linhas elétricas. Então nós temos uma distância mínima de 2 metros até 50, de 3,5 metros de 50 a 345, de 5 metros de 345 a 750 e assim por diante, vai aumentando a distância conforme a tensão. Um item obrigatório durante
operações próximas à rede elétrica é a utilização de um rigger, que será os olhos do operador quanto ao contato com a rede quando a mesma não puder ser desativada. Então, sem o rigger não pode ser executada uma operação em proximidade com a rede elétrica. Nós temos que também considerar a questão do isolamento e restrição da área de trabalho, seja por meio de cavaletes, bandeirolas, correntes de sinalização, de forma a limitar o acesso a pessoas que não estão envolvidas na atividade. Lembrando que o rigger, ele é o dono dentro do círculo de operação. Então, ele também tem o papel de não permitir que pessoas não envolvidas não adentrem durante a área que está sendo executada a atividade. Em um caso de contato com o equipamento e rede elétrica, o operador ele precisa permanecer na cabine, pois a cabine ela é isolada e ela é protegida contra esse contato. Então, e todas as pessoas ao redor do guindaste elas precisam se afastar, porque a rede elétrica, como o guindaste ele é feito de materiais metálicos, materiais condutores, ela vai ser transferida para o solo. Então, por conta disso, nós não podemos ficar próximo ao chassi do equipamento em uma ocorrência desse tipo. Então, se houver o que nós precisamos fazer para manter a operação segura? Devemos tentar afastar a máquina do contato em pelo menos 5 metros e se não pudermos quebrar o contato, se oferecer risco, o operador precisa ficar na cabine até a desenergização da linha de energia. Em caso de uma evacuação de emergência, por um incêndio ou outro item de segurança também, durante a operação próxima à rede elétrica, o operador ele precisa pular da cabine. Então, como o guindaste ele está conduzindo energia, ele não pode ter contato com nenhuma superfície metálica, o chassi, por exemplo. Então, ele não pode descer da forma convencional do equipamento, pelo chassi e escadas. Ele precisa pular da cabine direto para o chão, já que o contato com o guindaste ele pode ser fatal. Um item imprescindível para toda a operação com guindaste é a sinalização. Então é por meio dela que o operador e o rigger irão se comunicar para a execução da atividade. Então alguns itens obrigatórios para a sinalização. Então primeiro, o rigger ele precisa saber o nome do operador para chamá-lo no rádio no momento de dar o recado. Ele precisa sempre conversar com o operador explicando como vai ser feita a movimentação, até porque com base nisso que ele irá dar os sinais. Ele precisa utilizar termos claros e definidos, então não podemos utilizar gírias, muitos apelidos, de forma que prejudique a transmissão da mensagem. Nós temos que repetir a mensagem pausada e constantemente durante a operação, até porque o operador ele tem uma instrução bem clara, que é caso não seja repetida a mensagem no rádio, ele deve parar os movimentos do guindaste. Então, se ninguém falar mais nada, ele precisa largar a manete e não fazer mais nenhum movimento. Então, por isso, se é para o operador seguir fazendo um movimento, o rigger precisa repetir constantemente. Nós não devemos conversar com outras pessoas durante a operação do guindaste. E também, o rigger ele deve mostrar ao operador que ele está atento aos movimentos da operação, seja em relação à carga, durante o posicionamento do guindaste a tudo que está ao redor do equipamento, para o translado da mesa de giro, ou até também para ele se deslocar com a carga. E também, o que acontece? Quando o rigger ele vai para a área e não é possível fazer a sinalização manual, a sinalização visual, ele vai precisar fazer a comunicação verbal por meio de um rádio em conjunto. Então, como ele vai levar esse rádio para a área, ele precisa se preparar antes. Então, se programar para levar uma bateria extra para rádios da bateria ou sair com o rádio carregado quando o rádio for desse tipo de modelo. E se a bateria não for o suficiente para a operação toda, a carga no rádio ele pode levar mais de um rádio para substituir durante a operação. Então agora vamos falar das sinalizações manuais previstas por norma. Então nós temos a norma técnica para a sinalização manual, que é a NBR 11436, que dita os sinais que devem ser utilizados para a movimentação de carga. Então aqui nós temos 23 sinais exemplificados. Então o sinal número 1
para elevar a carga, o movimento com o dedo indicador. Segundo movimento para baixar carga, no sentido contrário, também com o dedo indicador. Terceiro sinal para elevar a carga lentamente, então posicionando a palma de uma mão acima do dedo indicador e fazendo o movimento. Baixar carga lentamente, no sentido contrário, posicionando a palma abaixo do dedo indicador e fazendo o movimento. Quinto, elevar lança, então fazendo a dobra dos dedos indicador, anelar, dedo do meio e mindinho, e com o dedo polegar indicando para cima o movimento da lança. E o contrário para baixar lança com o polegar indicando para baixo. O mesmo é válido para elevar ou baixar a lança lentamente, então vai fazer o movimento padrão de elevar a lança e posicionar a palma da outra mão em cima do polegar. Um movimento que é muito comum quando você quer, por exemplo, manter o nível da carga, mas aumentar o raio diminuir o raio de operação, que é elevar a lança e abaixar a carga. Então você vai recolher os dedos indicador do meio, anelar e mindinho e na sequência vai abrir os mesmos, mantendo o polegar para cima. E o movimento contrário, onde você abaixa a lança e eleva a carga para manter o nível e aumentar o raio de operação, que é o item 10. Então, com o polegar para baixo, também vai abrir e retrair os dedos na mão. O item 11, que é quando nós vamos fazer movimentos lentos. Então, eu vou esfregar a palma da mão com a mão contrária. 12º, quando eu vou utilizar um moitão auxiliar, então quando estou trabalhando com 2 moitões. 13º, eu tenho a utilização do guincho principal, então quando eu vou utilizar o moitão, quando eu tenho 2 montados. 14º, 15º e 16º são relacionados ao translado de uma esteira de uma máquina treliçada. Então, por exemplo, quando eu tenho ali o movimento 14 para frente ou para trás, eu estou indicando o sentido do operador irá deslocar as esteiras. Já a 15ª e 16ª são para o operador rotacionar a máquina treliçada, travando uma esteira e girando a contrária. 17º para recolher e 18º para estender a lança hidráulica, no caso de um guindaste telescópico. Então, para recolher, aponta os polegares um no sentido do outro e faz o movimento de recolhimento na lança. E para estender, vai colocar os polegares no sentido contrário e indicar ao operador para estender a lança. 19º, para indicar o sentido de giro do guindaste. Então, vai apontar com o dedo ou com a mão completamente aberta, com o braço para qual sentido o operador vai girar. 20º movimento está relacionado à parada de emergência. Então, vai colocar os 2 braços próximos do peito e, na sequência, abrir completamente os 2 para fora do corpo. O 21º, quando você trabalha com uma caçamba, equipamentos de linha amarela ou até com a função de clamshell no guindaste. Então, fechando a mão para fechar a caçamba e abrindo a mão para abrir a caçamba. E a 23ª está ligado à amarração, então material de amarração e elevação. Então, justamente para fazer o travamento da carga e amarrar com o material disponível. Lembrando que tudo isso é conforme a NBR 11436, que trata do uso de sinais e depende do treinamento e práticas do sinaleiro e operador.